Muita gente pergunta como é que eu faço para disfarçar a espessura das lentes, principalmente em casos de miopia. A gente sabe que é uma preocupação aí muito grande, né, das pessoas que têm miopia, e quando o grau ele ultrapassa, né, 3, 4, até 5 de miopia. Então, assim, é uma situação muito complicada, até pra gente que trabalha aqui na ótica, porque a gente tem que recomendar alguns tipos de produtos que vão aí ajudar nessa questão, só que, porém, às vezes não são compatíveis com o gosto da pessoa. Então, tem vários fatores que giram em torno da escolha da armação e a escolha do material da lente, tá? Às vezes a pessoa quer usar uma armaçãozinha assim fininha de metal, mas não pode. Às vezes ela quer até usar uma armação assim mais grossa, né, dessa de acetato, mas ela também não pode por questões de tamanho e grau. Mas eu vou tentar mostrar aqui hoje para vocês por que existe essa preocupação de quanto maior o grau da pessoa, menor tem que ser a armação, e por que a armação tem que ser mais grossa, né, mais espessa. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vamos ficar com o vídeo, tá? Sempre que o cliente compra uma lente, né, a lente no laboratório ela é assim, tá? Eu vou tentar colocar ela num fundo preto aqui para vocês verem melhor. Vou pegar minha garrafinha escura aqui. Todas as lentes vêm do laboratório assim, tá? Um bloco redondo, galera. Ela nunca vem exatamente assim no formato da lente da armação. Então ela chega assim pra gente, você compra ela com a gente, o laboratório da ótica, ele pega o seu dinheiro e ele compra a lente, e a lente chega pra ótica assim. Então, hoje, né, 2024, a maioria das óticas funciona dessa maneira. A ótica, na verdade, ela só tem o trabalho de cortar a lente e encaixar na armação. Então, até algumas óticas elas têm, né, seu próprio maquinário, né, de sulfaçagem, né. Eu posso explicar isso futuramente, né, o que é sulfaçagem para vocês, mas algumas óticas têm um maquinário próprio que faz todo esse trabalho de lixar, né, a grosso modo falando, né, e de confecção da lente do zero. Mas, a princípio, se você comprar uma dessas importadas, grandes chances dela já vir assim pronta para a ótica. Então a ótica só vai cortar para encaixar na armação. Por que eu falei da preocupação com o grau alto, tá? Esse aqui é só um bloco de amostra, tá? Mas digamos que a pessoa tem aí uma miopia de 7 graus, tá? Até 5, 6, 7, até 8 graus. Isso aqui ia ficar muito mais espesso, tá? Aqui, na verdade, tem 0 graus, tá? Isso aqui é um bloquinho só para mostrar um antirreflexo. Mas a miopia, o que acontece? O centro da lente, ele fica mais fino do que a borda. Então a borda, ela fica bem mais grossa. Quem tem 7 graus de miopia, fica mais ou menos com uma espessura maior do que a espessura desse aro aqui, que ele tem, se não me engano, meio centímetro de espessura. Ele tem 5 a 6 milímetros de espessura. Essa armação aqui de acetato, que é o recomendado para esses casos de grau alto. Então, a lente ela vai ser bem fininha aqui no meio, e aqui na borda, ela já vai ser mais grossa. Aí que tá o problema. O que acontece? Toda lente, quando ela chega, ela tem um centro óptico. Eu fiz aqui a marcação com a caneta, né? Toda lente tem um centro óptico, que é onde o grau vai ser mais otimizado. Então, a lente, na verdade, ela tem uma área útil, que é mais próxima aqui do meio. Então, tudo que chega aqui mais para a borda, pode ser que você note alguma distorção, alguma flutuação no seu grau. É super normal. Quanto maior o grau, menor vai ser essa área útil, né? Onde você vai enxergar nítido, sem distorções nenhuma. Existem lentes mais sofisticadas que essa área útil vai ser maior, por causa do processo, né, de fabricação, que vai ser mais elaborado. Então, nas lentes que a gente chamou de digitais, essa areazinha aqui vai aumentar e você vai ter um espaço maior para visualizar, um espaço útil. Então, a lente ela tem esse centro óptico, tá? Que tem que coincidir com o centro óptico que foi medido na ótica. Então, na ótica, quem já usa óculos ou quem for usar óculos vai ver isso acontecendo. Você escolheu a armação, escolheu a lente que você quer comprar. A pessoa, né, que está atendendo lá no balcão, ela vai tirar uma medida sua. E que medida é essa? É a DNP, é a distância nasopupilar. Eles medem, né, a distância entre os dois olhos e a distância do centro do nariz até o centro do olho. Isso é importante para quê? Para a gente centralizar a lente com o centro do seu olho. Então, o centro da lente, né, desse bloco redondo, ele tem que coincidir com o centro do seu olho, aonde o seu olho fica aqui na armação. O que acontece? Se o grau da pessoa é muito alto, o ideal seria que a pessoa escolhesse uma armaçãozinha menor. Porque olha só o que vai acontecer. A gente vai coincidir o centro da lente com o centro que foi marcado na armação, e aí toda essa borda aqui da lente que está sobrando, ela vai desaparecer. Então, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, de que tem que escolher uma armaçãozinha menor
Porque aí essa borda aqui que é mais grossa, ela vai ser eliminada, sobrando só a parte que realmente vai ser encaixada na armação, que é a parte mais do centro. Então, toda aquela borda grossa vai desaparecer, ficando só a borda mais próxima do centro. A miopia tem isso, né? Então, toda aquela espessura, né? Todo aquele peso da lente que fica mais aqui na borda vai ser eliminado. E agora, outro motivo, né, para a armação ser pequena é que o preço das lentes também é influenciado pelo tamanho desse bloco. Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo um orçamento de uma lente X, e essa lente X tem um antirreflexo, tem um material de alto índice, né, para ficar mais fininho, né, naturalmente. Só que essa mesma lente pode encarecer mais se esse bloco for maior. Por quê? Eu mostrei para vocês que o centro do bloco tem que coincidir com o centro que foi medido na armação, não é? Se vocês olharem aqui, quando eu coincido os dois, esse bloco aqui ele fica para fora da armação. Ou seja, esse tamanho de bloco está apropriado para esse tamanho de armação com essas medidas do cliente. Então a gente vai poder cortar a lente para poder encaixar. Se eu pego uma armação muito grande, ó, essa armação aqui ela é bem maior do que a outra, tá? Então o centro, digamos que o centro do olho do cliente fique aqui, um pouco mais próximo, né, do nariz. Porque tem pessoas que têm os olhinhos juntos, né? E tem pessoas que têm olhos mais afastados. Na ótica, a gente adora quando a pessoa tem a distância dos olhos mais afastada, porque isso facilita, né? Lá no laboratório, a lente ajuda na montagem, né? Só que esse cliente aqui foi o que criei, tá? É um cliente hipotético. O olho dele é mais juntinho, então aqui ele fica mais próximo do nariz. Se eu pegar essa mesma lente, que é um bloco pequeno, tá? E coincidir com o centro da lente da armação, olha o que acontece. Aqui vocês podem ver que sobra lente, entendeu? Então aqui não tem como a gente cortar esse bloco redondo para encaixar nessa armação. Porque aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que chegar essa lente aqui pro lado para poder cortar e encaixar. Vocês entenderam agora por que tem muitos casos em que a pessoa vai na ótica e escolhe um óculos de sol para fazer com grau, tendo uma miopia alta? Porque acontece isso, tá, galera? O centro, né, da medida, né, que é a medida correta, que vai te dar nitidez, que vai ser personalizado para você, não coincide. Então, alguns fabricantes vendem lentes com um bloquinho muito pequeno para ser montado aqui, ó. Se vocês repararem, quando eu coloco o centro do bloco com o centro do olho da pessoa, sobra aqui um espaço que não vai ser preenchido. Então a gente não consegue cortar essa lente para montar nessa armação. Teoricamente teria que ser o quê? Um bloco maior. Porque aí a gente vai conseguir respeitar essas medidas, né? Vai conseguir coincidir os dois, né? O centro da lente com o centro do olho da pessoa que foi medido aqui nessa armação. E aí, um bloco maior vai cobrir mais essa área aqui que ficou faltando da lente da armação. E aí vai poder ser cortada para encaixar aqui. Por isso, a gente recomenda, casos de miopia mais alta, escolher lentes com material mais fininho, mas aí é pra gente ficar com óculos mais leve, né? E também armações de acetato, que são armações com uma espessura maior, né? Geralmente é 5 ou 6 milímetros, né, de espessura. Porque mesmo que o grau da pessoa seja ainda mais alto, mesmo que a gente corte mais pro centro da lente, ainda fica, né, um pouquinho de espessura para fora. E o acetato ele vai mascarar isso muito mais fácil. Então, mesmo que, sei lá, a pessoa tenha 7 graus de miopia, nessa armação aqui que eu estou usando como exemplo, e corte nessa lente aqui, cara, se ficar 1 milímetro para fora, ainda vai ficar um trabalho muito bom. Isso se você usar uma armação aí de alto índice, né? Ou uma lente de alto índice, né? De 1.67. Então vai ficar um resultado muito bom aqui dentro dessa armação. É basicamente isso. Espero que com essa explicação vocês tenham conseguido entender bem por que a gente bate tanto nessa tecla na ótica, né? De escolher uma armação pequena com uma armação de acetato mais grossa. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ficar feliz de responder vocês. Eu também tenho uma playlist aqui no canal do YouTube chamada Casos. Quem for lá no TikTok também, no meu feed do perfil, tem lá uma aba chamada Casos. Se não aparecer, é só clicar mais no sinal de mais do lado direito que vai aparecer. E aí vocês podem ver, né, todos os casos de óculos que chegam aqui na ótica onde eu trabalho. E mostro como ficou o resultado de cada óculos. Então a gente vai narrando vários casos que a pessoa tem um grau X e comprou a armação Y. Aí eu mostro como ficou o resultado. Se vocês quiserem, pode até conferir aqui no YouTube também a playlist Casos. E aí vocês
podem ver se de repente tem algum caso que se encaixe na sua realidade, para quando você for comprar um óculos, fazer um orçamento, ver o que fica mais bacana para conseguir visualizar melhor como vai ficar o seu óculos, né? É a forma que hoje existe para a gente conseguir prever, né, como é que vai ficar o resultado estético, né, da armação. Então, se você gostou dessa informação, se inscreve, dá like, vai me ajudar muito a me tornar mais relevante pro algoritmo do YouTube, que é bem doido ali, né? Às vezes não entrego os nossos vídeos, mas eu vou agradecer muito se vocês fizerem isso por mim. Então, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço.